Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 6. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Atos 12, 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Naquela noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, preso por duas algemas, e as sentinelas na porta guardavam a prisão. De repente apareceu um anjo do Senhor, que brilhou uma luz na prisão, tocando em Pedro no lado, despertou-o dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: vista-se e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: coloca nas costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu sozinha. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Pedro, voltando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e que me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava ao povo judeu. Depois de perceber isso, foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Batendo Pedro na porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe: estás fora de si. Mas ela afirmava que era verdade. Então disseram: é o anjo, é o seu anjo. Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Sinalizando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: contai isso a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te agradeço, meu Pai, por mais um dia poder estar em sua presença, Senhor querido, e o privilégio de falar da tua palavra. Pai querido, eu quero nesta noite te pedir, meu Deus, que o Senhor, ó Pai querido e santo, ouça, Senhor, a oração da tua igreja. Ouça a minha oração, Senhor querido, mais uma vez, ó Pai. Eu te peço, meu Deus querido, que o Senhor, ó Pai amado, faz com que a tua palavra se cumpra em nós, meu Deus amado. E também te peço, Senhor, nesta noite, Pai, uma unção, Senhor, especial, ó Pai querido. E peço que o Senhor fala com a tua igreja, meu Deus, de uma forma poderosa, Pai querido. Oh Deus, eu creio, já sei, Senhor,
que o Senhor enviou os teus anjos a este lugar, meu Pai. Então eu já te peço, meu Deus, se há alguma entidade do mal, Senhor, que queira atrapalhar esse culto, ó Pai, e amarrar esta mensagem nesta noite, eu te peço, meu Deus, coloca, Senhor querido, os teus anjos, pois a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito, ó Pai. Então eu te peço, Senhor querido, arranca, Senhor amado, nas regiões celestiais, dentro desta igreja, meu Pai, todo empecilho do inferno, Senhor, que impede a tua palavra, Senhor amado, chegar em nosso coração nesta noite, Pai. Abre os ouvidos, ó Deus, a mente espiritual da tua igreja, Deus querido, e que nada, Senhor, venha atrapalhar o teu agir nesta noite, meu Pai querido. O Senhor tem liberdade para curar, Senhor. O Senhor tem liberdade para salvar, meu Deus. O Senhor tem liberdade, Senhor, para libertar, Senhor, para fazer a tua obra, manifestar o teu poder, meu Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Opera a tua vontade, o teu querer, e quebra todo jugo, Senhor, toda distração, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, não ficassem conversando na hora da administração. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, é muito lindo essa história. Se você for voltar alguns capítulos atrás, eu não quis ler para não ficar muito extenso, você vai ver também a Bíblia dizendo, lá no 5:17 a seguir, que Deus enviou o seu anjo a livrar os apóstolos da prisão quando eles foram presos pelo Sinédrio, pelos saduceus, aqueles a qual tinham contra eles um ódio muito grande, os religiosos, e eles foram libertos da prisão, porque Deus enviou um anjo àquele lugar e os livrou daquela prisão. Olhando para essa palavra, meus irmãos, Deus fala em meu coração. Eu não vim com esse texto em mente, Deus tinha me dado outro capítulo, outro versículo, mas ali na hora do louvor, Deus foi falando ao meu coração a respeito desse texto. Mas observando esse texto, meus irmãos, nós vemos aqui uma igreja espiritual. E eu gostaria de destacar as nossas atenções nessa noite, para nós observarmos, irmãos, que existe a igreja espiritual e existe a igreja carnal. Paulo, ele fala sobre o homem espiritual e também sobre o homem carnal. Paulo fala sobre isso, mas a Bíblia toda nos chama a atenção para nós observarmos sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Se você pegar ali 1 Coríntios, alguns capítulos, mas também ali o capítulo do 14, 1 Coríntios 14, você vai pegando vários ali, onde Paulo fala uma igreja, a igreja de Coríntios, que tinha muito dons, dons ali espalhados sobre a igreja, mas Paulo, ele chamava a atenção da igreja, chamando os homens ali, os que tinham dons, ou seja, os obreiros, de meninos espirituais, ele colocando ali um rótulo naquela igreja, que a igreja, apesar de ter dons, era uma igreja
carnal. Até ele ensina a ministrar a ceia a uma igreja que tinha tantos dons, tinha tantas manifestações, mas não tinha o amor, porque eles não esperavam uns pelos outros para cear, e um tomava a frente do outro, era uma bagunça. E a obra de Deus, ela precisa sim ter dons espirituais, homens precisam ser cheios da graça, mas irmãos, eu quero dizer para você que isso, diante do reino espiritual, não te dar aí o carimbo, o aval, o ofício de ser chamado homem espiritual, apesar de ter um dom, apesar de operar em algum dom. A Bíblia diz que tem homens que têm dons, mas que Deus não conhece, né? Quando você vê Jesus Cristo dizendo que no dia do juízo, melhor dizendo, muitos vão chegar até Ele e vão dizer: Senhor, em Teu nome eu expulsei demônio, curei enfermos, falei em novas línguas. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Então eu chamo a atenção dessa igreja para hoje, nesse domingo, para que nós possamos abrir os nossos olhos e dar atenção para que nós sejamos uma igreja espiritual, irmãos, para que nós sejamos uma igreja que nos colocamos no plano espiritual. Para quê, pastor? Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que a obra da carne é como madeira e feno, aleluia, o fogo queima, aleluia, ela se desfaz, mas as obras do Espírito, oh glória a Deus, ela permanece na vida do crente. Meu irmão, Jesus te chamou, e quando Jesus te chamou, no dia em que você levantou a tua mão e você aceitou a Ele, naquele dia, meu irmão, o teu espírito estava morto, a tua alma estava cheia de mazelas, cheias de lodo do pecado. Mas ao momento que você estende as suas mãos e aceita Jesus, aleluia, a Bíblia diz que o teu espírito que estava morto, ele começa a ser vivificado pelo Espírito Santo de Deus, e a tua alma começa a receber algo diferente. O que, pastor? Uma transformação, aleluia. Agora não é a alma mais que domina o corpo, é o Espírito que domina a alma, que a alma domina o corpo. Porque quando você estava entregue ao pecado, a vida velha, o corpo tinha vontade, a alma mandava para o corpo, ali, meus irmãos, algumas informações, e a alma com o corpo corrupto se envolvia, e o pecado era aparente em sua vida. Mas ao momento, meus irmãos, que Jesus te chama, porque Ele diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. E quando a sua ceia chegou, que Ele bateu no teu coração, e você levantou a sua mão, rendendo a sua vida para Ele, aleluia, Ele começa a dar vida ao teu espírito, aleluia, e Ele começa a comunicar com o teu espírito, aleluia, e você sente uma coisa diferente, começa a ter sentimentos diferentes, já começa a ter nojo do pecado, já começa a ter nojo do erro, aleluia, e Deus começa a dar a você uma vida, aleluia, nova, e as coisas começam a renovar em sua vida, o seu pensamento, as suas expectativas, os seus desejos, e aí brota em você a vontade do céu, de entrar no céu. Aleluia. É o momento em que o teu espírito grita, porque quando o homem peca no jardim, irmão, e ele é expulso da presença de Deus, o espírito dele morre, e quem governa totalmente a ele é a concupiscência da carne, é os pecados, é o seu bem entender, é os seus pensamentos, aleluia. Mas ao momento em que Cristo morreu na cruz do Calvário, como eu preguei no
no domingo passado, Ele vence todas as etapas que nós poderíamos ter passado. E como a palavra de Deus diz que Ele ressuscita, aleluia, e Ele começa a deixar a sua palavra como uma palavra viva e eficaz, porque a Bíblia diz que João escreve: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que antes era verbalizado, falado, o Verbo que era a palavra, o Verbo que era a palavra de Deus, no dia do haja, do início de tudo, Ele estava ali operando. O Verbo que saiu pela boca dos profetas nas profecias, o Verbo que foi verbalizado por João Batista, dizendo: Ele vem aí. Aleluia. Ele se fez carne, Ele cumpriu a sua própria palavra. Glória a Deus. E Ele nos reconciliou com o céu, fazendo com que nós, irmãos, tenhamos o privilégio de ter o nosso nome escrito no livro da vida. E quando aceitamos a Jesus, irmão, a graça entra em ação, o favor imerecido vem sobre nós, e nós, pecadores, e nós cheios de erros, e nós cheios de coisas erradas, Ele nos aceita, Ele nos conhece, e Ele comunica conosco. E quando Ele sobe ao céu, Ele envia o seu Espírito Santo, Ele envia o dono da igreja, Ele envia o mordomo fiel, e Ele está aí. Oh, glória a Deus. É Ele que convence do pecado e do juízo, é Ele que nos ensina todas as coisas, é Ele que nos guia, é Ele que nos ensina, é Ele que está conosco. Oh, glória. Ele te ama, irmão. E Ele te trouxe aqui para que você ouça essa palavra. É tempo de viver uma vida íntima com Ele. É tempo de sair da carne e entrar no Espírito. É tempo de renunciar ao mundo. É tempo de renunciar às vozes. Aleluia! Glória a Deus. Tem muitas coisas que te levam a Deus, ao conhecimento de Deus, pelo menos, mas mantê-lo na tua vida depende de você. Depende de você, irmão. Nós estávamos estudando hoje na escola bíblica dominical, e nós estávamos hoje, eu e Gabriel, falando sobre isso também. Que muitas pessoas olham para o Velho Testamento, para a lei, e começam a desprezar a lei, irmão. Mas olha para a lei. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus tira o povo e o povo vai para o deserto. Você encontra um Deus dizendo não. Não matarás, não roubarás. Você encontra um Deus falando não na lei.
Por quê? Como a lei é a essência do pecado, como? Não entendo. A lei foi escrita por Moisés, mas nós recebemos ela, irmão, quando nós nascemos no nosso coração. Como, pastor? Você cresce sabendo que não deve roubar. Você cresce sabendo que não deve mentir. Você cresce sabendo que não deve adulterar. Você cresce sabendo, irmão, que não tem que dar falso testemunho. Você cresce sabendo, a lei está embutida no teu pecado, mas quando no teu coração melhor, mas quando você dá lugar ao pecado, você abule a lei, e a lei te condena à morte. A lei te condena à morte, porque a Bíblia diz, irmão, que o salário do pecado é a morte, aleluia. Mas o Senhor, quando foi na cruz do Calvário, Ele estava dizendo assim para mim, para você: eu estou dando nova vida, eu estou dando para você uma vida qual Jesus convida. Quando você perceber que você errou, que você pecou, se coloca na minha presença, pede perdão do seu pecado, eu te perdoarei, porque diz a palavra de Deus que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Qual é o compromisso que você tem nessa vida, irmão? O teu compromisso é com o mundo? Ou o teu compromisso é com Deus? Não adianta dizer: eu tenho Deus no coração, eu tenho o Salmo 91 aberto lá na penteadeira de casa, ou no rack de casa, eu tenho na carteira aqui um santinho, ou não sei o que, tatuar, vai saber o que, aqui eu tenho isso, eu tenho. Isso não te leva para o céu. Isso é antibíblico. Você não precisa ter Deus como um amuleto, que na hora que você precisa, você aperta o amuleto e ele aparece. Deus é um ser de relacionamento. Deus é tão fiel a essa palavra, que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. E Adão falava com Deus, mas quando Adão perdeu a graça de Deus na vida dele, Adão não mais falou com Deus como falava. Deus é Deus de relacionamento. Deus não precisa que você ore só quando as coisas estão difíceis. Deus não precisa que você venha na igreja só quando tem um pregador de revelação, ou de entregar mistério daqui ou dali. Deus não precisa que você fique na tua casa o dia inteiro assistindo pregação, ouvindo testemunho, mas Ele está do lado de fora dizendo, talvez te chamando a atenção, dizendo: eu quero falar contigo, eu quero ter uma comunhão contigo, eu quero te mostrar o meu reino, eu quero te apresentar a santidade do meu Pai. Aleluia. Qual igreja que somos, irmão? Será que nós somos uma organização religiosa? Porque tem um monte de organização filantrópica aí dizendo que a igreja faz o bem, é bom fazer o bem, por que não? Vamos fazer uma palestra, porque o povo, eles precisam de uma palestra. Precisa, pastor? Precisa, irmão. Não vamos fazer isso ou aquilo, porque o povo precisa disso ou aquilo. Precisa, pastor? Precisa. Mas se a igreja não estiver ligada no trono da graça, se ela não tiver comunhão com Deus, qualquer palestra que você vá ouvir, não é balela, é conversa, não vai acrescentar. Aleluia. Eu sou a
favor de palestra, irmão. Eu sou a favor de ensino. Eu sou a favor, meu querido, de você ir no lugar e ser enchido de palavras sentimentais que vai apagar o seu ego. Mas se você não tiver na tua vida, na tua casa, uma vida de oração, uma vida de entrega, que adianta? Tem um grande evento aí, irmão. Só a favor, não sou contra. Não estou falando, não vou falar aqui contra, não. Vou falar a favor. Mas eu quero destacar: curados para curar. Tem um monte de gente que nunca foi curado, foi lá sempre. Quem cura, pastor, é o Espírito Santo. É pedir perdão, é se arrepender do seu pecado, é descer do seu salto, é dizer para Ele que você não é nada, é arrancar o ego daqui de dentro, ó, falar: sai daqui, sai de mim, eu sou de Cristo, eu sou humilde, eu sou a imagem e semelhança de Jesus. Não adianta você ir numa palestra de casais se você não ora pelo teu esposo, se você não ora pelos seus filhos. Não adianta ir numa palestra de casais se você não abençoa a sua casa, se a sua casa fica irada pelas suas palavras, se você não tem sabedoria dentro de casa. Meu irmão, Jesus Cristo em Atos dos Apóstolos não precisava de palestra, precisava de um povo que se reunia e orava. E quando eles oravam, o chão tremia, o lugar tremia. Cadê essa igreja? Cadê essa igreja? Cadê essa igreja, irmão, que tem reverência de entrar da porta para dentro? Não fica conversando conversas paralelas, mas dobra o joelho, põe a boca no banco, não sei, e ora, e diz: Deus, eu vim aqui te adorar. Eu não vim aqui bater papo, eu não vim aqui olhar para celular, eu não vim aqui receber mensaginha daqui ou dali. Eu vim te adorar, Jesus. A igreja espiritual não vem receber. A igreja espiritual nunca vem receber, ela vem dar. A igreja A igreja espiritual dá o que, pastor? Dá louvor, dá graça, dá gratidão. Eu não vim aqui te ensinar a ter, eu vim aqui te ensinar a ser. Se você não é igreja, irmão, é tempo de se converter, é tempo de pedir perdão, entrar na brecha e dizer: eu quero Deus mais do que eu quero a mim mesmo. Ou nós somos igreja espiritual, ou somos uma organização religiosa, ou somos um quadrado filantrópico, onde nós fazemos filantropia, onde nós, pastor, o senhor não pode pregar assim não, pastor, porque vai esvaziar a igreja. Ou a igreja se converte, irmão, ou a igreja vai estar cheia, e quando Jesus Cristo buscar, aleluia, a igreja vai permanecer cheia. Mas se você é igreja espiritual, vão sentir a tua falta na igreja, vão sentir a tua falta no trabalho, vão sentir a tua falta nos lugares. Aleluia, aleluia. O dom que você tem é teu? Não, não é. Não é. A vida que você tem é tua? Não, não é. Se você tem dons espirituais, irmão, e exerce eles para mostrar que você faz, cuidado de você. Vai ouvir um não te conheço, vai ouvir uma aparta de mim. Se você canta e canta para mostrar para os outros, nunca vai cantar no céu. Aleluia. Se você prega para mostrar que você prega, para mostrar que você tem vaidade, o teu ego tem que ser massageado. As pessoas têm que dizer: nossa, que mensagem, olha aqui você, olha aí você já recebeu o teu galardão na terra, sabia? Você não precisa ir para o céu. Tudo é Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Aleluia. Tem crente que diz assim: pastor,
pastor, eu não consigo perdoar. Então você não vai conseguir entrar no céu. Você não vai conseguir ir com ele. Tem crente por aí, irmão, que está vivendo, aleluia, oh glória a Deus, mas no reino espiritual, Satanás está olhando e dizendo: eu tenho uma parceria com esse crente aí. Meu Deus, tem pessoas, querido, que estão pregando, eu preciso ganhar esse coração, porque a religião já fez, já colocou um cadeado, fechou, e nem o Espírito Santo mais consegue abrir aquele coração. Eu comentei aqui cedo, não. Aliás, eu vou tomar um gancho aqui. Quero dar um abraço nos obreiros. Vou dar um abraço para não sair correndo. Todos os obreiros têm que vir na escola bíblica. Pastor, eu trabalho, tem que comprar revista, tem que ler em casa, porque quem não aprende não sabe ensinar. Escola bíblica dominical é o lugar onde nós aprendemos, irmão, a palavra. Hoje aqui eu ouvi uma profecia, que a palavra é a profecia, mas a escola bíblica, ela abre o nosso entendimento. Obreiros e obreiras têm que vir na escola bíblica para ser um exemplo da igreja. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Eu não estou aqui para brincar. Eu não estou aqui para mostrar que tem igreja. Apesar que muitos estão indo aí atrás de igreja, abrindo igreja, para ver se ganha dinheiro. É a igreja da carne. E como eu disse hoje cedo aqui, tem pessoas que não têm estrutura na família, nem psicológica, e quer cuidar do povo. Ser ministrado, tem que aprender, é avarento, é invejoso, fala mal, persegue os outros, vai fazer o que na igreja? Vai levar o povo para o lugar que ela está indo, ou que ele está indo. Ou a igreja, eu não estou falando aqui, eu poderia ir para a rua e falar para a rua, para não ganhar vínculo aqui dentro do templo, irmão, mas eu estou dizendo da igreja de Deus, não é só a Assembleia de Deus para a salvação, é aqueles que, irmão, se tem como igreja de Deus, que quer viver o verdadeiro evangelho. Jesus é o rei, ele sentou no trono da igreja, é ele que tem que ser adorado. O homem, irmão, é servo. Tem lugar por aí que o líder parece o rei, senta no trono e manda nos seus funcionários. Apartai-vos de mim, Jesus. Tenha misericórdia de mim, que isso não aconteça. Eu quero dizer uma coisa, irmão. A Bíblia fala sobre alguns homens, e esses homens foram expulsar demônios. E a Bíblia diz que os demônios deram uma surra deles. E quando eles expulsaram os demônios, ele dizia: eu os conjuro, eu mando sair em nome do Jesus de Paulo. O diabo batendo neles disse: eu conheço quem é Jesus, sei muito bem quem é Paulo, mas vocês quem é? Aleluia. É tempo de, irmãos, de ser igreja. É tempo, irmão. Pastor, mas eu estou procurando uma bênção para minha casa, eu estou pedindo um milagre para minha casa. O Jesus que você veio buscá-lo, ele é poderoso para fazer. Ele nunca despreza o seu. Veja, irmão, a imagem de uma igreja espiritual. Pedro estava preso, irmão. Enquanto Pedro estava preso, de um lado um soldado, de outro, ele estava acorrentado nos soldados, ele estava algemado nos soldados. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava, a igreja entrava na madrugada na oração, a igreja não dormia, a igreja não estava com raiva do governo, a igreja não estava falando mal da administração
administração do governo, a igreja orava. Você sabe onde a igreja errou, não? Nas eleições passadas, errou porque a igreja deixou de orar e foi correr atrás de homem. A igreja nunca precisou de homem, a igreja é de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Você consegue ser igreja? Você consegue orar quando as coisas estão difíceis? Ou você vai murmurar com os outros dizendo: ai, não está fácil, ai, eu vou ter que ir lá em outro lugar procurar alguma coisa diferente porque a igreja que eu estou não está acontecendo? Ou você está entrando na presença de Deus e dizendo: Deus, eu não tenho prata e ouro, mas eu quero a tua presença, eu quero o teu Espírito Santo, eu quero ser achado de ti, Senhor. Arabacalabassúbia darabacai, ei calabassarabarenda cobiadai. Seja igreja, irmão. O mundo está aí para te ludibriar. A filosofia, irmão. Eu não sou contra a teologia, irmão. Eu não sou contra. Mas tem gente que exalta a teologia muito além, muito mais alto do que o Espírito Santo. Tem gente que está cheio da letra da teologia, mas não tem a sensibilidade do Espírito Santo. Aleluia. Eu vejo pessoas, irmão, que carregam o título de pastor, falando palavrões, irmão, pessoas que estão praguejando contra as outras. Tem misericórdia da sua igreja, Jesus. A sua igreja precisa do teu abraço, Senhor. Aleluia. A tua igreja precisa, Senhor, de um avivamento. Aleluia. Glória a Deus. Ela soube a dar a cabeça. Ei, não coube a dar a sua. Se coloca de pé. Ei, dar a cara sua. Quando que você entrou na igreja? Escuta, todos escutam. Quando que você entrou na igreja e você sentiu um temor de estar entrando num lugar? Eu sei que é papo paredes aqui, se eu não me engano já foi uma serralheria no passado, mas até nisso eu acho lindo. Jesus tirou daqui um lugar de conserto, de construção de serralheria e fez um lugar de conserto e construção de crente. Olha, e diz aqui é simplesmente uma oficina velha, e Jesus faz de uma igreja dizendo: é uma oficina de amor, é uma oficina de graça. Mas quando você veio aqui tendo temor no teu coração, ou será que você veio passear? Aqui não é shopping, irmão. Não é supermercado. Aqui é o lugar que nós consagramos para adorar o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Você precisa ser uma igreja espiritual. Era a súbia. Eu tenho tentado não assistir nem jornal, irmão, porque o diabo quer dominar a nossa mente com as coisas do mundo. Deus está preparando uma igreja para o arrebatamento. Uma igreja santa, imaculada, lavada pelo sangue de Jesus. Um dia alguém chegou em mim e disse: pastor, a igreja é lavada pelo sangue de Cristo, irmão. Eu disse para ele: irmão, mas pensa só, quando você toma um banho e você sai para trabalhar, e quando você chega à tarde você está de jeito sujo. Então a igreja não precisa ser só lavada uma vez, ela precisa lavar suas vestes na oração.
Ela precisa lavar as suas vestes na santidade. Ela precisa lavar as suas vestes, irmão, em renunciar às coisas do mundo, em renunciar ao pecado. A igreja tem que lavar as suas vestes. Feche os seus olhos, irmão. Eu tinha muita coisa para pregar, mas eu não quero passar o tempo. Oh, meu Deus! Eu vou fazer diferente, irmão. Mas não vai. Tem alguém que quer aceitar a Jesus aqui hoje? Tem alguém que quer dizer: Jesus, eu fui tocado por ti e eu quero ser tua igreja a partir de hoje? Tem alguém? Tem alguém que quer entregar a sua alma para Ele e dizer: Jesus, revivifica o meu espírito, revivifica, Senhor. Tem alguém aqui hoje que quer voltar para Ele, aleluia, e quer dizer para Ele: Senhor, eu andei longe da tua presença, aleluia. Nós dissemos aqui na escola bíblica, irmão, uma alma para Jesus. Nós dissemos aqui na escola bíblica, irmão, que às vezes tem pessoas dentro da igreja que já faz tempo que está longe da presença de Deus, mas está dentro da igreja. Glória a Deus. Hoje o amor te chama. Hoje Ele te chama. Hoje Ele te chama. E Ele não quer que você apenas esteja dentro da igreja. Ele quer estar dentro de você. Onde está você que carregava um rótulo de crente, mas que a comunhão foi quebrada? Sente a presença dele. Será que você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida? Se há uma dúvida no teu coração, vem aqui à frente. Não é feio não, irmão. É feio gritar: Jesus, aonde eu estou indo, Jesus? É feio ir para o inferno, irmão, mas é lindo vir para Jesus. Pastor, hoje eu quero consertar o meu altar, eu quero consertar a minha casa, eu preciso ter